Muito obrigado. Que Deus Glória a abençoe, viu? Deus. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Amém. Desde esses 24 dias aí, eu tenho vivido emoção muito grande, né? E muita alegria. E confesso para vocês que choro de alegria de ver a transformação e o quanto Deus trabalha Oh, nas nossas por vidas, né? que está tão baixo? É, muito feliz e ao mesmo tempo um pouco vim falar para vocês um pouco da palavra, um pouco de testemunho. A gente fica um pouco ansioso, né? Mas seja louvado que Deus possa nos usar nessa noite. Amém? Queridos, nós vamos começar louvando ao Senhor. O hino é a palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, minhas vestes no sangue e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és o Senhor meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Glória a Deus. Certa vez, eu li uma história de um homem que ele vivia numa caverna. E nessa caverna que ele vivia um grupo de pessoas junto com ele, né? E eles viviam felizes ali naquela caverna, eles comiam só um alimento e felizes viviam ali naquela caverna. Porém, existia um facho de luz que entrava uma luz naquela caverna e uma daquelas pessoas se incomodava de ver aquele facho de luz e queria saber o que era aquilo, né? O que tinha fora da caverna. E assim, eles brincavam dentro daquela caverna fazendo sombras na mão, né? Então, eles viviam felizes ali dentro. Porém, aquele homem, ele escalou a caverna, ele se esforçou, ele fez de tudo. E quando ele olhou para fora daquele buraco, ele viu a coisa mais linda. Ele viu, ele viu árvores, ele viu uma coisa fantástica do lado de fora. E ele ficou muito feliz. Ele voltou para a caverna, lá para baixo, para contar o que ele tinha visto. Mas ninguém acreditou nele. Ninguém acreditava nele. Pensava que ele estava maluco.
ele despediu daquele pessoal da caverna e ele foi embora viver fora da caverna. E depois que eu li essa história, eu me identifiquei muito com essa história, né? Porque a minha vida era como se eu tivesse vivido dentro de uma caverna, né? Então, eu não gosto muito de falar do meu passado, mas eu não posso falar do meu presente sem dar uma pincelada do meu passado. Eu vivi durante 39 anos nos mesmos caminhos que todos vocês viveram. Foram 39 anos, eu tinha 2 anos de idade quando a minha mãe começou a ouvir um programa no rádio e logo ela veio para a igreja, me trouxe pequenininho e eu cresci ali naquela fé que vocês acreditavam, né? E eu me lembro quando eu morava em Brasília, a minha mãe me acordava às 5 horas da manhã para ouvir o programa A Hora Milagrosa, naquela época o bispo e a missionária, e era 5 horas da manhã, eu tinha que, na hora da bênção, na hora da oração, eu tinha que colocar a mão em cima do rádio, né? Todos os dias. Aos 11 anos para 12, eu vim me batizar. Quem fez o batismo naquela ocasião foi o bispo. E eu me lembro ele falando assim, ó, a partir de hoje, vocês não são mais crianças. Vocês são adultos. E agora precisa trabalhar para ajudar papai e a mamãe. E outra coisa, vocês não podem ter amizade com pessoas do mundo. Quando eu voltei para Brasília, eu queria trabalhar em empresa. Eu já trabalhava, né? Vendia salgados para minha mãe, vendia coxinha na rua, desde os meus 9 anos. Mas eu queria trabalhar em empresa. E eu tinha 2 amigos ali no bairro. Um que morava na minha rua e outro que morava 2 ruas abaixo. E o Rômulo, meu amigo, foi lá em casa, todo feliz, me chamar para brincar. E eu falei para ele, Rômulo, eu não quero mais que você venha aqui em casa porque eu não quero mais, eu não posso ter amizade com pessoas do mundo, né? Então, eu sei que ele foi embora triste e depois a mãe dele foi lá saber o que tinha acontecido, né? Eu estou contando isso só para vocês se localizar no tempo em que eu vivi na igreja, desde quando, né? Aos 15 anos eu tive a minha primeira namorada e eu me lembro quando o bispo falou que foi autorizado a pegar na mão. Olha só. Então eu peguei na mão da minha namorada e não queria mais soltar a mão dela. Então, para vocês terem uma noção de que época era. Mas eu tinha um sonho. E o meu sonho era vir morar em São Paulo, cantar no coral e trabalhar no escritório da igreja. Esse era um sonho meu. E eu acredito que todas as pessoas que moram no interior têm esse sonho. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu vim para São Paulo. E já entrei no coral. E no domingo seguinte, no sábado seguinte, já fiz um dueto lá com o Daniel Leme. E assim, vivi aqui em São Paulo. Estou vivendo aqui há mais de 30 anos, né? E sempre entregava lá o meu currículo lá na igreja, jogava por baixo da porta lá no escritório, mas eu nunca fui chamado para trabalhar na igreja, né? Mas eu queria falar hoje que quando eu morava lá em Brasília, o meu vizinho era crente, né? E ele fazia cultos na rua. E eu tinha aproximadamente 10 anos de idade quando ele fazia o culto na rua, colocava a no que mexia muito e de 100 ovelhas. E eu vou cantar esse hino aqui porque eu aprendi esse hino ouvindo e não, tá? Eu não sei se vocês já conhecem, mas quem quiser acompanhar aí é 100 ovelhas do Oséias de Paulo.
interessante, né? A mente da gente, eu penso que Deus já olhava para mim desde pequenininho, olha só. Presta atenção na letra. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E eu, pequeno ainda, ficava imaginando, meu Deus, que pastor amado é esse? Meu Deus, ele foi lá, ele sentiu falta daquela ovelha perdida e ele foi atrás dessa ovelha. Eu ficava pensando nessa letra, meditando. E uma coisa que sempre me incomodou no outro caminho é que não falava desse pastor, desse verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, né, irmãos? E eu sentia falta disso. Eu queria ouvir falar de Deus, mas eu percebia que Deus ficava sempre em terceiro, quarto lugar. E isso me incomodava muito, né? Mas, enfim, eu tinha um sonho de trabalhar no escritório e sempre colocando meus currículos lá, jogando por baixo da porta, e nunca fui chamado para trabalhar lá. E eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa, uma multinacional da área de esportes, e um determinado dia eu recebi uma proposta de uma ligação, né? Era um amigo que me fez uma proposta de emprego. E ele falou, olha, eu estou precisando de um profissional para cuidar do RH da empresa, né? E como você trabalha em RH, você não quer vir para mim, não? Para essa concessionária? Aí eu falei, olha, eu estou ganhando X, eu tenho esses benefícios, né? Então, quanto que você me paga? E todos os benefícios. Eu falei, então você me dá um tempo que eu vou dar a resposta. E como todo fiel, eu fui na igreja perguntar se eu poderia ir para aceitar aquele convite. Eu falei, recebi uma proposta para ir para um trabalho e eu gostaria de saber se eu posso ir, se eu posso pedir demissão, se vai dar certo.
eu tive a resposta que era para mim ir, que ia dar certo. Então, eu queria ler aqui em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Queridos, eu não sabia quem era sócio daquela concessionária. E eu trabalhei lá durante 3 anos. 3 anos da minha vida. Ali comecei no RH e fui trabalhando no contas a pagar, cobrança, faturamento, até chegar no departamento financeiro. E Deus é maravilhoso. Nada acontece por acaso. Deus me colocou ali para me conhecer quem era o profeta que eu conhecia e acreditava ser um profeta verdadeiro. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, porque eu cria plenamente, assim como vocês, eu acreditava plenamente que eu estava no caminho certo, eu estava numa igreja verdadeira, mas Deus é maravilhoso. Deus me mostrou que eu não estava no caminho verdadeiro. Mas é difícil uma pessoa acreditar durante 39 anos e de repente você deixar de acreditar. É difícil, irmãos. Eu entendo perfeitamente a frustração de cada um, porque eu fiquei frustrado. Eu quase entrei em depressão. Eu lembro que eu fiquei tão arrasado de saber, de ver, de participar de algumas coisas, que eu saí um dia, fui lá para o aeroporto e fiquei olhando os aviões, fiquei o dia inteiro olhando o avião para cima, subia, descendo, e eu ficava olhando, falei, meu Deus, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer agora? E foi um momento muito difícil da minha vida. Aí, passando mais algum tempo, já estava trabalhando numa outra empresa e muito triste um dia, muito triste, arrasado com tudo aquilo que eu vi. Mas uma mulher da limpeza, ela percebeu que eu estava triste, ela falou, você não está bem. Você não quer ir na igreja comigo hoje? E aí eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. E assim como vocês, eu não queria ser evangélico, eu não queria ser crente. Eu achava que o crente era fanático. E eu falava, mas para que usar essa Bíblia debaixo do braço? Né? Falei, meu Deus, eu não quero ser crente, eu não quero, mas eu estava com sede de Jesus. E aí, queridos, eu aceitei aquele convite assim, de prontidão. Ela me chamou, eu falei, tá bom, nós vamos, eu vou. E eu fui na igreja com ela. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e eu sentei lá, ouvi a palavra, eu me senti muito bem. E no final o pastor falou assim, se tiver alguma pessoa triste, alguma pessoa que está precisando de uma oração, eu queria orar por você. E aí foi feita uma fila, e eu fui o último da fila, né, com vergonha, com medo, mas eu fui. E quando chegou a minha vez, o pastor olhou para mim e falou assim, você quer que eu ore por alguma causa específica? Por algum problema? O que você está passando, né? E eu fiquei com vergonha de falar, né? E eu só falei para ele, eu passe pela minha filha, pelo meu trabalho. Aquele pastor ficou um tempo parado ali, abraçado. Ele orou pela minha família, orou pelo meu... E aí ele continuou. Deus manda te dizer que Ele te ama muito, meu filho. E que você está amarrado por correntes, uma seita diabólica. E que é
igreja evangélica. Eu não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu saí dali feliz, mas eu não queria ser crente. E aí, os finais de semana, eu ia naquela igreja. E durante a semana, eu comecei a buscar. Eu fui, eu fui na Deus é Amor, eu fui na igreja do R.R. Soares. Eu me lembro que lá no R.R. Soares, eu me sentia bem. Aí ele falou assim, nós estamos aqui ao vivo. Eu falei, eita Deus. Aí vinha a câmera e eu abaixava a cabeça, porque eu falei, se alguém me ver aqui, eu vou ser excluído. Aí abaixava a cabeça, mas era muito bom estar ali. E eu aprendi a orar ali com o R.R. Soares. Ele falava, pai, eu venho a ti, eu venho te pedir no nome de Jesus. Eu achava aquilo lindo. Eu falei, meu Deus, olha que oração linda. Mas eu tinha medo de alguém me ver ali. Né? Mas eu continuei lá, no outro caminho. Eu não queria ser chamado de crente, eu não queria, eu tinha vergonha de usar a Bíblia, enfim. Queridos, o processo para sair é muito difícil. É muito difícil. Porque existia um amor verdadeiro ali e, ao mesmo tempo, eu tinha muitos amigos. E o que me prendia ali eram os amigos. Nos últimos dias, as amizades me prendiam. Eu falei, meu Deus, eu não quero ser chamado de rebelde. Eu não quero ser chamado de ingrato. E o que eu vou fazer? Eu não acreditava mais em nada. Mas Deus, ele usa algumas coisas que para nós, seres humanos, parece que não é normal, mas Deus ele sabe como trabalhar, né? E foi um conflito muito grande, espiritual, uma guerra, eu querendo sair, mas algo me puxava, enfim. Certo dia, eu estava lá na igreja, no casamento, e eu escutei um barulho bem forte. E era minha mãe que tinha escorregado num saquinho de salgadinho, plástico, né? E ela bateu a cabeça na porta da igreja. Olha só como Deus trabalha. E aí o pastor Donizete foi lá até mim e falou, olha, sua mãe caiu e a gente precisa levar ela para o hospital urgente. E aquela queda, ela sofreu uma fratura na bacia, e aí ela teve que andar de cadeira de roda, e passado poucos meses ela teve um AVC e ficou internada durante 3 meses. 3 meses. Foi muito difícil. A minha mãe não falava, a minha mãe não se movimentava, ela mexia a cabeça, ela ouvia. O médico falou, olha, você pode... É bom ter um acompanhante aqui, você pode falar com ela, porque ela ouve. E eu, como eu tinha férias vencidas lá onde eu trabalhava, eu pedi um mês de férias. E todos os dias eu ia cuidar da minha mãe. Todos os dias eu ia para o hospital ficar com a minha mãe. Mas um amigo meu, que tinha se libertado, ele foi visitar minha mãe e falou, Wellington, eu queria te dar um presente. Orou pela minha mãe e falou, eu queria te dar um presente. E ele me deu uma Bíblia de presente. Irmãos, eu não queria ser crente, eu nunca tinha lido a Bíblia e eu ganhei esse presente. Eu peguei o presente, coloquei lá na cabeceira da cama e fiquei ali no hospital, mas imagina, não tinha nada para fazer. Aí eu pego, abro a Bíblia em João 11, aí eu olho, está escrito assim, e Jesus, ouvindo isso, disse, morte, glória de Deus, para que o Filho de Deus seja picado por ela. Aí eu fechei a Bíblia, fiquei pensando. Aí a Bíblia de novo não li. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu pensei, a minha mãe não vai morrer, Deus vai curar.
Esse foi o pensamento que veio na hora, né? E aí, irmãos, eu fui abrindo a Bíblia assim, aleatoriamente. Você vai lendo, abrindo a Bíblia e lendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis que estou à porta e bato. E aquelas coisas carinhosas, né? Eu falei, eita Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E certo dia, eu estava lendo a Bíblia de Cristo. E aí, irmãos, é como se as letras da Bíblia elas saíssem para fora da folha, as letras. Começou a brilhar. E eu comecei a chorar, porque Deus falou muito forte comigo. Deus falava muito forte. Eu comecei a entender o amor de Cristo, comecei a entender por que Deus veio aqui na Terra, eu comecei a entender a mensagem da cruz, que o caminho era Cristo, e eu chorava, e aquela delícia de ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todos os dias em voz alta para mim e para minha mãe. E foi lindo, porque eu me senti totalmente convertido lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. E aí eu sei que um dia eu liguei para esse meu amigo que deu a Bíblia e eu falei para ele, eu quero ir na igreja com você. Imagina ele, pentecostal, né, ouvindo isso. E o que eu ouvi do outro lado? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí, queridos, eu fui na igreja. Eu estava convicto que eu tinha encontrado o caminho, né? Isso aqui é um mapa, irmãos. É como se a gente estivesse andando num caminho, né? Com um monte de pessoas e de repente você encontra o mapa, você abre o mapa e fala, opa, não é esse caminho, né? Eu vou tá aqui. E eu fiquei muito feliz quando eu fui lá na igreja. Eu já fui lá na frente, já aceitei Cristo e já queria me batizar, porque eu tinha certeza que eu precisava do batismo, enfim. E foi assim que eu me converti. Eu vim para Cristo, né? E eu queria contar para vocês a primeira experiência. Ah, tá. Primeira experiência com o Espírito Santo também, né? Porque eu vim, mas nos primeiros meses a minha esposa ainda ficou, porque ela tocava, ela sentia bem lá, ela os amigos prendia, sentia falta das amizades, então eu levava e voltava para casa, fiquei sozinho. Queridos, eu estava sozinho em casa, sentindo aquela paz com Cristo, lendo a palavra, e de repente me deu uma saudade dos amigos, me deu uma vontade de ver todo mundo, uma saudade imensa, muito grande dos meus amigos que ficaram. E aí eu ajoelhei e comecei a orar por eles. Irmãos, foi a oração mais sincera. E eu comecei a orar por cada um, porque eu comecei a lembrar de cada rosto dos meus amigos ali do coro. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar desesperadamente, o choro mais verdadeiro que vinha da alma, que vinha do coração. Choro de saudade, choro de... Por quê? Né? Mas Deus, lá de cima, Ele viu as minhas lágrimas e viu a sinceridade do meu choro. E aí, eu sozinho no quarto, escuto aquela voz maravilhosa do Espírito Santo. Eu sou o seu verdadeiro amigo e jamais te abandonarei. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu comecei a chorar de alegria, porque eu falei, agora sim eu tenho um verdadeiro amigo. Agora sim eu tenho um verdadeiro pastor. Foi assim que eu me converti. Primeira vez. Primeira vez que estava me vendo chorando. Chorando de alegria. Ai, Deus maravilhoso. Tá. Cantar um louvor que fala O Amigo. É do Sérgio Lopes. Quem quiser acompanhar. É uma letra. Presta atenção nessa letra. Eu vou tentar cantar aqui.
Ai, Deus. O amigo que eu encontrei quando todos me deixaram, ele estavam minhas das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelo preço que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor aqui para a gente finalizar, porque, meu Deus, já passei da hora. João 10. A palavra do Senhor diz: Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque o conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, glória a Deus. Mas o mercenário e o que não é pastor, que não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas, e foge, arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Lá no 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Queridos, hoje eu tenho a plena certeza que eu estou no rebanho onde o meu pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim como eu ouvia lá quando eu era criança, que tinha uma ovelha perdida, eu acredito que essa ovelha perdida era eu. E hoje eu estou com Jesus, o meu pastor, o meu verdadeiro pastor que deu a vida por mim e deu a vida por vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês pela paciência. E, Celanina, você pode orar para a gente finalizar? Posso, sim. Muito bom o teu testemunho, né? Uma bênção, né? Porque quando a gente começa a falar, até chora, né? Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, aqui estão os teus filhos, Senhor, neste momento, no momento voltados para te glorificar. E como o irmão Hélito falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós encontramos esse pastor que cuida de nós, do seu rebanho, não há lobo devorador que possa nos tragar. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E das minhas ovelhas eu cuido. Então, nós estamos debaixo da proteção divina desse pastor por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem cuidado dos teus filhos, tem tratado as feridas, tem libertado, tem tirado toda aquela mancha que, quando nós viéramos, nós éramos como diamantes, sujo, feio, mas o Senhor foi nos tratando até deixar um brilhante, como a madeira de acácia, Senhor, que é uma madeira torta, que é uma madeira cheia de nós, uma madeira que não tem como fazer um móvel completo, mas o Senhor veio e foi nos moldando, foi nos lixando, foi nos limpando de todo o nosso passado. E o Senhor, então, foi batendo ouro batido, e foi fazendo com que nós fôssemos moldados por esse pastor, por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E ele tem cuidado de cada um. E eu sei que as feridas que ainda estão abertas, esse pastor vem com um unguento, ele vem com o bálsamo santo, e ele vai tratando as feridas, ele vai limpando, vai cuidando, cicatrizando, até que vai chegar o ponto que esta ovelha será muito bem ornada, para a glória de Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento e pedimos ao Senhor Jesus que cuide cada um desses teus filhos, que o Senhor venha, Senhor, cuidar desse rebanho, e eu tenho certeza que o Senhor não deixará se perder nenhuma pelo caminho. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dada ao teu nome, porque somente tu, ó Deus, dos reis, e todo joelho se dobra perante este sumo pastor por excelência, e não há outro a não ser a ti. Nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém.
Muito lindo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Amém. Glória a Deus. Olha o tamanho da minha Bíblia, que era. A minha primeira Bíblia, que eu ia para a igreja e pedia para minha esposa colocar na bolsa ainda. Agora olha o tamanho da minha. Eita glória! Como você falou, né? Ela é a espada, né? Eu me lembro que um professor disse que um dia eu fui com uma bem pequenininha e ele disse que você está com canivete hoje, cadê a espada? Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Que ela penetra nos corações, nas juntas e medulas e ela não voltará vazia. Ele sempre produz para aquele propósito determinado que ele quer para as nossas vidas. É verdade. Né? Então, eu estou muito feliz, né, de participar, eu considero muito o Wellington uma pessoa maravilhosa, que Deus tem usado, e eu tenho visto muitos pelo caminho, que você tem, assim, ajudado muitas ovelhinhas desgarradas, e o Senhor Jesus quer isso, que você faça mais discípulos. Você foi um discípulo de Jesus e continue fazendo mais discípulos nessa caminhada. Amém. Porque é isso que o Senhor Jesus quer. E quando me falaram que era você, eu não podia perder, né? Essa oportunidade. Você sabe que vocês moram no meu coração, né? Além de cantarem muito para Deus, né? Para a honra e glória dele, vocês têm um testemunho maravilhoso. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada e todos os irmãos aqui, né? E as filhinhas que ainda ficarem, amém, vão aos pés de Jesus, façam como a águia, né? Quando ela chega aos 40 anos, ela sobe no monte mais alto, e lá, longe das tempestades, longe dos ventos, aos pés do Senhor, como nós fazemos, né? Vai arrancando o bico, vai arrancando as penas, vai arrancando as unhas, e ela se renova. Novamente, né? E assim somos nós, que o Senhor nos renove, cada amém, dia, tirando as feridas, o passado, tudo que foi deixando as nossas asas ficar pesada, né? Então vai chegar uma hora que nós vamos arrancar todas essas penas velhas e virar uma penugem nova, e lá do alto a gente vai olhar aquele céu maravilhoso, aquele sol brilhante, e nós vamos alçar voos para cima, para o alto, para Deus, né? Amém? Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês, e vou me retirar agora, que eu estou em compromisso, mas que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Amém, sua vida também. Amém. Eu queria só convidar vocês aí amanhã, Glória a às 20 Deus. horas. A Sheila está de pé, né, Sheila? Oi? Você, né? Que dia que vai ser eu?